Part Lil. Coffee no corredor. Capítulo 1. Eu estava sentado no solário do Georgia Pines, a caneta tinteiro de meu pai na mão, e perdi a noção do tempo ao rememorar a noite em que Harry, Brutal, e eu tiramos John Coffey do corredor e o levamos a Melinda Moores, numa tentativa de salvar a vida dela. Escrevi sobre como dopamos William Wharton, que se considerava a reencarnação de Billy the Kid. Escrevi sobre como enfiamos Percy numa camisa de força e o atiramos na solitária, na ponta do corredor verde. Escrevi sobre nossa estranha excursão noturna, ao mesmo tempo aterrorizadora e excitante, e o milagre que ocorreu ao seu término. Vimos John Coffey arrastar uma mulher de volta à vida, não apenas da beira do túmulo, mas do que para nós parecia o fundo da sepultura. Eu escrevia, e estava apenas remotamente consciente da versão de vida de Georgia Pines ao meu redor. Pessoas idosas desciam para o jantar, depois marchavam para o centro de diversões. Você está autorizado a dar uns risinhos, para a dose noturna de programas cômicos na televisão. Creio me lembrar de minha amiga Elaine, trazendo-me um sanduíche, de agradecer-lhe e de comê-lo, mas não lhe saberia dizer a que horas da noite ela o trouxe ou de que era. A maior parte de mim estava de volta a 1932, quando nossos sanduíches geralmente eram comprados na carrocinha do velho Toot Toot, de lombo de porco a 5 centavos, de carne a 10 centavos. Lembro-me de o lugar se aquietar à medida que as relíquias que vivem aqui se preparavam para outra noite de sono leve e agitado. Ouvi Mickey, talvez não o melhor auxiliar de enfermagem do lugar, mas certamente o de melhores sentimentos, cantando Red River Valley na sua boa voz de tenor enquanto ia circulando, distribuindo os medicamentos do fim do dia. Dizem eles que estás partindo deste vale, sentiremos falta dos teus olhos claros e do teu sorriso doce. A canção me fez pensar em Melinda novamente e no que ela tinha dito a John depois que acontecerá o milagre. Sonhei com você. Sonhei que você estava vagando na escuridão, e eu também. Encontramos um ao outro. Georgia Pines foi ficando em silêncio, a meia-noite veio e se foi, e eu continuei escrevendo. Cheguei ao ponto em que Harry nos recordou que embora tivéssemos conseguido trazer John de volta para a prisão sem sermos descobertos, ainda tínhamos Percy à nossa espera. O que Harry disse foi mais ou menos o seguinte: a noite não estará terminada, enquanto ainda tivermos de lidar com ele. Foiaiko peso do meio longo dia panhando, a quinta de meio pai finalmente me alcançou. Pousei apenas por alguns segundos pensei, para que pudesse flexionar os dedos e reanimá-los, e então descansei a testa no braço e fechei os olhos para repousá-los. Quando tornei a abri-los e ergui a cabeça, o sol da manhã estava brilhando sobre mim através das janelas. Olhei para meu relógio e vi que passava das 8. Tinha dormido, com a cabeça sobre os braços como um velho bêbado, por mais ou menos umas 6 horas. Levantei-me, fazendo caretas, tentando alongar as costas. Pensei em ir até a cozinha, pegar algumas torradas e sair para minha caminhada matutina, depois olhei para a pilha de páginas rabiscadas por cima da mesa. Prontamente resolvi adiar a caminhada por algum tempo. Eu tinha uma tarefa, sim, mas ela podia esperar, e eu não estava com disposição para brincar de esconde-esconde com Brad Dolan nessa manhã. Em vez de caminhar, iria terminar minha história. Às vezes é melhor insistir em continuar, não importa o quanto protestem sua mente e seu corpo. Às vezes é o único jeito de chegar ao fim. E do que eu mais me lembro naquela manhã, era de como estava desesperado para me livrar do fantasma persistente de John Coffey. Está bem, falei. 1 quilômetro mais. Antes, porém, fui até o banheiro no final do corredor do 2º andar. Enquanto estava lá dentro de pé, urinando, por acaso olhei para cima, para o detector de fumaça no teto. Isso me fez pensar em Elaine, e em como ela tinha distraído Dolan, para que eu pudesse ir dar minha caminhada e cumprir minha pequena tarefa no dia anterior. Terminei de mijar com um sorriso largo no rosto. Voltei para o solário, me sentindo melhor, e muito mais cômodo nos meus Países Baixos. Alguém, Elaine, não tenho a menor dúvida, tinha posto um bule de chá ao lado das minhas folhas. Bebi avidamente, uma xícara primeiro, depois outra, antes de sequer me sentar. Depois retomei meu lugar, destapei a caneta tinteiro e comecei a escrever uma vez mais. Estava a ponto de entrar com tudo na minha história, quando uma sombra caiu sobre mim. Ergui os olhos e senti um vazio no estômago. Era Dolan, de pé entre mim e as janelas. Estava sorrindo. Senti falta de você dando sua caminhada matutina, Pauli, disse ele, de modo que resolvi vir até aqui e ver em que você estava metido. Certificar-me de que você não estava, sabe como é, doente. Você é muito atencioso e está completamente enganado, disse eu. Minha voz pareceu bem, até então pelo menos, porém meu coração estava batendo forte. Tinha medo dele, e acho que essa percepção não era inteiramente nova. Ele me recordava Percy Vetmore e dele nunca tivera medo, mas quando conheci Percy, eu era moço. O sorriso de Brad se ampliou, mas nem por isso ficou menos desagradável. As pessoas estão me dizendo que você ficou aqui a noite toda, Pauli, apenas escrevendo seu pequeno relatório. Ora, isso não é nada bom. Sacos de peidos velhos, como você precisam de repouso para ficar bonitos. Percy. Comecei, depois vi seu sorriso se transformar num senho franzido e me dei conta do meu equívoco. Respirei fundo e comecei de novo. Brad, o que você tem contra mim? Por um momento ele pareceu intrigado, talvez um pouco sem jeito. Depois o sorriso largo voltou.
Velho, falou, talvez seja porque não vou com a sua cara. O que você está escrevendo, afinal? Último desejo e testículos. Ele avançou, esticando o pescoço. Bati com a mão espalmada sobre a página, na qual estava trabalhando. Comecei a reunir as outras com a mão livre, amassando algumas na pressa de pô-las debaixo do braço e cobri-las. Vamos, disse ele como se estivesse falando com um bebê, isso não vai funcionar, meu velho querido. Se Brad quer olhar, Brad vai olhar. E você pode apostar a porra que quiser nisso. Sua mão, jovem e terrivelmente forte, se fechou sobre meu pulso e apertou. A dor penetrou na minha mão como se fossem dentes e eu gemi. Solte, consegui dizer. Quando você me deixar ver, retrucou, e não estava mais sorrindo. Sua fisionomia, entretanto, estava alegre, com o tipo de animação que só se vê nos rostos das pessoas que gostam de ser más. Deixe-me ver, Pauli. Quero saber o que você está escrevendo. Minha mão começou a se afastar da página de cima. Sobre nossa viagem com John de volta, pelo túnel por baixo da estrada. Quero ver se tem alguma coisa a ver com o lugar onde você. Deixe esse homem em paz. A voz foi como o estalar áspero de um chicote num dia seco e quente, e do modo como Brad Dolan saltou você pensaria que seu traseiro tinha sido o alvo. Ele soltou minha mão, que caiu de volta sobre a papelada, e ambos olhamos para a porta. Elaine Connelly estava ali de pé, parecendo mais vigorosa e mais forte do que tinha estado fazia muitos dias. Estava usando jeans que destacavam seus quadris esguios e as pernas compridas. Tinha uma fita azul nos cabelos. Nas mãos com artrite, carregava uma bandeja, suco, um ovo mexido, torradas e mais chá. E os olhos se estavam faiscando. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Brad. Ele não pode comer aqui em cima. Pode e vai, disse ela no mesmo tom seco de comando. Nunca o tinha ouvido antes, mas o recebi muito bem naquele momento. Procurei ver se havia medo em seus olhos, e não vi nenhum traço, apenas raiva. E o que você vai fazer é dar o fora daqui, antes que ultrapasse o nível de inconveniência de uma simples barata, para passar para o daquela praga ligeiramente maior. Ratus americanus, de gamas. Ele deu um passo na direção dela, parecendo inseguro de si mesmo e absolutamente furioso. Achei que era uma combinação perigosa, mas Elaine nem pestanejou enquanto ele se aproximava. Aposto que sei quem fez disparar aquele maldito alarme de fumaça, disse Dola. Bem que poderia ter sido uma certa vaca velha, que tem garras em vez de mãos. Agora saia daqui. Eu e Pauli ainda não terminamos nossa conversa. O nome dele é Sr. Edgecombe, disse ela, e se eu voltar a ouvir você chamá-lo de Pauli de novo, acho que posso lhe prometer que seus dias de trabalho, aqui no Georgia Pines vão terminar, Sr. Dolan. E quem você pensa que é? Perguntou ele. Estava indo para cima dela agora, tentando rir, mas não chegando a conseguir. Acho, disse ela calmamente, que sou a avó do homem que é atualmente o presidente da Câmara de Deputados do estado da Geórgia. Um homem que adora seus parentes, Sr. Dolan. Especialmente seus parentes mais velhos. O sorriso forçado desapareceu do rosto dele, exatamente como um texto escrito desaparece de um quadro negro, limpo com esponja molhada. Vi a incerteza, a possibilidade de estar sendo alvo de um blefe, o medo de que não fosse, e uma certa presunção lógica que começava a se formar. Seria muito fácil conferir, ela deve saber disso, portanto ela estava dizendo a verdade. De repente, comecei a rir, e embora o som saísse enferrujado, foi adequado. Estava me lembrando de quantas vezes Percy Vetmore nos tinha ameaçado com suas ligações, naqueles velhos tempos difíceis. Agora, pela primeira vez em minha longa vida, uma ameaça dessas estava sendo feita de novo, mas dessa vez estava sendo feita a meu favor. Brad Dolan olhou para mim com intensidade, depois voltou a olhar para ela. Estou falando sério, disse Elaine. No começo pensei em simplesmente deixar para lá. Estou velha, e parecia mais fácil assim. Mas quando meus amigos são ameaçados e espezinhados, eu simplesmente não deixo para lá. Agora, saia daqui. E sem nenhuma palavra mais. Seus lábios se moveram como os de um peixe. Oh, como ele queria dizer mais uma palavra, talvez a que rima com luta. Mas não disse. Lançou-me um último olhar, e depois passou por ela com passos fortes, e foi para o corredor. Soltei a respiração num suspiro comprido e irregular, enquanto Elaine colocou a bandeja diante de mim, e depois se sentou em frente a mim. O seu neto é mesmo o presidente da Câmara? Perguntei. É mesmo. Então, o que você está fazendo aqui? Ser o presidente da Câmara Estadual o faz poderoso o bastante para lidar com um verme como Brad Dolan, mas não o faz rico, falou rindo. Além do mais, gosto daqui, gosto da companhia. Tomarei isso como um elogio, disse eu, e tomei mesmo. Paul, você está bem? Está com uma aparência tão cansada. Estendeu a mão por cima da mesa e tirou meus cabelos de cima da testa e das sobrancelhas. Seus dedos estavam tortos, mas seu toque era fresco e maravilhoso. Fechei os olhos por um instante. Quando tornei a abri-los, tinha tomado uma decisão. Estou bem, disse eu. E quase terminando. Elaine, será que você leria algo? Ofereci-lhe as folhas que tinha reunido desajeitadamente. Provavelmente não estavam mais na ordem certa, pois Dolan tinha realmente me amedrontado muito, mas estavam numeradas e ela poderia rapidamente pô-las em ordem. Olhou pensativa para mim, sem pegar o que lhe oferecia.
Ainda não, pelo menos. Você acabou? Você vai levar até a tarde para ler o que está aí, disse eu. Isto é, se conseguir entender. Então ela pegou as folhas e olhou para elas. Você escreve com uma boa letra, mesmo quando a mão está obviamente cansada. Não terei nenhuma dificuldade com isso. Quando você terminar de ler, já terei terminado de escrever, falei. Você poderá ler o resto em cerca de meia hora. E então, se você ainda estiver disposta, gostaria de lhe mostrar uma coisa. Tem a ver com aonde você vai na maioria das manhãs e das tardes. Confirmei com a cabeça. Ela ficou sentada, pensando pelo que pareceu muito tempo, depois assentiu com a cabeça e se levantou com as folhas na mão. Vou lá para trás, disse ela. O sol está bem quente esta manhã. E o dragão foi derrotado, falei. Dessa vez, pela linda donzela. Ela sorriu, inclinou-se e me beijou acima da sobrancelha, naquele ponto sensível que sempre me faz estremecer. Esperemos que sim, retrucou, mas pela minha experiência, é difícil livrar-se de dragões como Brad Dola. Hesitate. Boa sorte, Paul. Espero que você possa derrotar essa coisa que tem fermentado dentro de você. Também espero que sim, falei e pensei em John Coffey. Não pude evitar. Tentei, mas era tarde demais, dissera John. Comi os ovos que ela tinha trazido, tomei o suco e empurrei a torrada para o lado, para depois. Então peguei a caneta e comecei, novamente a escrever, pelo que esperava fosse a última vez. Último corredor. Um corredor verde. Capítulo 2. Quando levamos John de volta para o bloco e naquela noite, a maca de rodas foi uma necessidade e não um luxo. Duvido muito que ele tivesse conseguido atravessar o comprimento do túnel por conta própria. Andar encurvado requer mais energia do que andar ereto, e o teto era baixo demais para pessoas como John Coffey. Não queria nem pensar nele desabando lá dentro. Como iríamos explicar isso, além de tentar explicar por que tínhamos vestido Percy num traje a rigor de louco, que o havíamos atirado na solitária? Porém, graças a Deus, dispunhamos da maca, e John Coffey ficou deitado nela como uma baleia encalhada na praia, enquanto o empurrávamos de volta para os degraus do depósito. Ele desceu dela, cambaleou, depois simplesmente ficou parado, com a cabeça baixa, respirando asperamente. Sua pele estava tão cinzenta que parecia que o tinham rolado sobre farinha. Achei que ele estaria na enfermaria por volta do meio-dia, se não estivesse morto naquele horário. Brutal me lançou um olhar grave, desesperado, que retribuí. Não podemos carregá-lo para cima, mas podemos ajudá-lo a subir, falei. Você debaixo do braço direito e eu do esquerdo. E eu? Perguntou Harry. Vem atrás de nós. Se parecer que ele vai cair para trás, empurre-o para frente. E se isso não der certo, se agache onde achar que ele vai cair e amorteça o choque, disse Brutal. Puxa, disse Harry com ironia, você devia ir trabalhar no circuito Orfeon, bruto, de tão engraçado que você é. Tem o mesmo senso de humor, reconheceu Brutal. No final, conseguimos levar John escada acima. Minha maior preocupação era de que ele desmaiasse, mas isso não aconteceu. Passe à minha frente e confira se o depósito está vazio, disse quase sem fôlego para Harry. O que devo dizer se não estiver? Perguntou Harry, espremendo-se para passar por baixo do meu braço. Avon chama, e depois pular de volta para cá? Não se faça de engraçadinho, disse Brutal. Harry abriu um pouco a porta devagar e enfiou a cabeça. Achei que ficou assim durante muito tempo. Por fim, ele retirou a cabeça, com um ar quase alegre. Caminho livre. E tudo em silêncio. Vamos torcer para que continue assim, disse Brutal. Vamos, John Coffey, estamos quase em casa. Ele conseguiu atravessar o depósito com os próprios pés, mas tivemos que ajudá-lo a subir os 3 degraus até o meu escritório, e então quase empurrá-lo através da porta pequena. Quando ele se pôs de pé novamente, estava respirando ruidosamente e seus olhos tinham um brilho vítreo. Além disso, o que notei com verdadeiro horror, o lado direito da boca estava repuxado para baixo, ficando parecido com a de Melinda quando entramos no quarto e a vimos recostada nos travesseiros. Dee nos ouviu e veio da mesa de guarda, no começo do corredor verde. Graças a Deus. Pensei que vocês nunca mais iam voltar, achei que vocês tinham sido apanhados ou que o diretor tinha enchido vocês de chumbo, ou... Interrompeu-se ao ver John direito pela primeira vez. Deus do céu, o que há com ele? Paris que está morrendo. Ele não está morrendo, não é, John? Disse Brutal. Com os olhos, advertiu Dean. Claro que não, eu não quis dizer morrendo de verdade. Dean deu um risinho nervoso, mas puxa vida, deixa pra lá, disse eu. Ajude-nos a pô-lo de volta na cela. Mais uma vez éramos sopés em volta de uma montanha, mas agora a montanha tinha sofrido alguns milhões de anos de erosão, uma montanha carcomida e triste. John Coffey se movia lentamente, respirando pela boca como um homem que fumava demasiado, mas pelo menos se movia. E Percy? Perguntei. Ele está fazendo muito barulho? Um pouco no início, respondeu Dean.
tentando berrar através do esparadrapo que você lhe grudou em cima da boca. Acho que xingando. Deus me livre, disse Brutal. Ainda bem que nossos ouvidos delicados se estavam em outro lugar. Desde então, só um coice de mula na porta de vez em quando. Dean estava tão aliviado de nos ver que estava balbuciando. Os óculos escorregaram para a ponta do nariz, que estava lustroso de suor, e ele os empurrou de volta pro lugar. Passamos pela cela de Varton. O jovem que não valia nada, estava esticado de costas, roncando como uma tuba. Dessa vez seus olhos se estavam fechados mesmo. Dean viu que eu estava olhando para ele e riu. Nenhum problema com esse sujeito. Não se mexeu desde que caiu de costas no catre. Morto para o mundo. Quando Percy chutava a porta de vez em quando, não me importava nem um pouco. Para dizer a verdade, até gostei. Se ele não fizesse nenhum ruído, eu iria começar a pensar que talvez tivesse morrido sufocado com aquela mordaça que você lhe colocou na boca. Mas isso ainda não é o melhor. Sabe o que foi o melhor? Aqui está tranquilo como a manhã de quarta-feira de cinzas, em Nova Orleans. Ninguém veio aqui durante a noite toda. Disse essa última parte, num tom de prazer triunfante. Nós conseguimos, rapazes. Conseguimos. Isso o levou a pensar porque tínhamos nos engajado em toda essa comédia para início de conversa e indagou sobre Melinda. Ela está ótima, disse eu. Tínhamos chegado a cela de John. O que Dean dissera estava apenas começando a se assentar. Nós conseguimos, rapazes. Conseguimos. Foi como, você sabe, com o rato? Pergunta Dean. Ele deu uma olhadela rápida para a cela em que Delacroix tinha morado com o senhor Guizos, depois para a solitária, que aparentemente era o ponto de origem do rato. Baixou o tom da voz, do jeito como ocorre com as vozes das pessoas, quando entram numa igreja grande, onde até o silêncio parece sussurrar. Engoliu em seco. Poxa, você sabe o que eu quero dizer, foi um milagre? Nós três nos entreolhamos rapidamente, confirmando o que já sabíamos. O que ele fez foi trazê-la de volta do maldito túmulo, falou Harry. Foi um milagre mesmo. Brutal destravou as duas fechaduras da cela, e empurrou John de leve para dentro. Vamos agora, garotão. Descanse um pouco. Você merece. Nós só vamos cuidar do assunto Percy. Ele é um homem mau, disse John em voz baixa, mecanicamente. Isso é verdade, sem dúvida alguma, perverso como um demônio, concordou Brutal no seu tom mais suave. Mas não se preocupe nem um tiquinho com ele, não vamos deixar que ele chegue perto de você. Trate apenas de descansar nesse seu catre, e lhe trarei aquela caneca de café bem depressa. Quente e forte. Você vai se sentir um novo homem. John sentou-se pesadamente no catre. Pensei que ele fosse cair de costas sobre si e rolar de cara para a parede, como sempre fazia, mas ele ficou apenas sentado ali por enquanto, as mãos juntas, frouxas, entre os joelhos, a cabeça abaixada, respirando fundo pela boca. A medalha de São Cristóvão que ela lhe dera tinha caído para fora da camisa e balançava no ar como um pêndulo. Ela lhe dissera que a medalha o protegeria, mas John Coffey não parecia nada bem. Parecia que ele tinha assumido o lugar de Melinda na borda daquele túmulo a que se referira Harry. Mas naquele exato momento, não podia pensar em John Coffey. Voltei-me para os outros. Dean, pegue a arma e o cacetete de Percy. Certo. Foi até a mesa, destravou a gaveta em que estavam o revólver e o porrete e trouxe-os de volta. Prontos? Perguntei-lhes. Meus homens, bons homens, e nunca tive tanto orgulho deles como naquela noite, confirmaram com a cabeça. Harry e Dean pareciam ambos nervosos, Brutal com a mesma disposição de sempre. Muito bem. Eu me encarrego da falação. Quanto menos vocês falarem, provavelmente melhor será e mais depressa concluiremos isso, para o bem ou para o mal. Está bem? Tornaram a confirmar com um gesto de cabeça. Respirei fundo e fui andando para a solitária do corredor verde. Quando a luz caiu sobre ele, Percy ergueu a cabeça, apertando os olhos. Estava sentado no chão e lambendo o esparadrapo que eu tinha lhe colocado sobre a boca. A parte que eu passará por trás da cabeça dele tinha se soltado, provavelmente o suor e a brilhantina que ele usava no cabelo tinham afrouxado, e quase conseguirá soltar também o resto. Mais uma hora, e ele estaria berrando por socorro a plenos pulmões. Usou os pés para se empurrar um pouco para trás quando entramos, depois parou, sem dúvida percebendo que não tinha para onde ir a não ser para o canto sudeste do aposento. Peguei o revólver e o cacetete de Dean e estendi-os na direção de Percy. Você os quer de volta? Perguntei. Olhou desconfiado para mim, e depois fez que sim com a cabeça. Brutal. Harry, disse eu. Ponham-no de pé. Os dois se inclinaram, engancharam as mãos por baixo dos braços de lona da camisa de força, e ele foi erguido. Aproximei-me dele, até estarmos quase nariz com nariz. Podia sentir o cheiro do suor azedo, em que ele estava banhado. Parte dele provavelmente se devia aos seus esforços para se livrar do casaco de tranquilização, ou para dar os chutes ocasionais na porta que lhe escutara, mas achei que a maior parte do suor tinha sido resultado do velho medo, puro e simples. Medo do que poderíamos fazer com ele quando voltássemos. Vou estar bem, eles não são assassinos, teria pensado Percy. E depois talvez teria pensado na velha fagulha, e lhe passaria pela cabeça que sim, de certo modo, nós éramos assassinos.
Eu mesmo tinha feito 77, mais do que qualquer dos homens que eu conduzia até a velha fagulha, mais até do que for acreditado ao próprio sargento York na Primeira Guerra Mundial. Não seria lógico matar Percy, mas nós já nos tínhamos portado de forma ilógica, ele teria pensado enquanto estava sentado ali, com os braços presos às costas, trabalhando com a língua para tirar o esparadrapo que lhe tapava a boca. Além disso, o mais provável é que a lógica não tenha muita influência sobre os pensamentos de alguém quando está sentado no chão de um aposento com paredes acolchoadas, enrolado mais firme e apertado do que qualquer aranha jamais enrolou uma mosca. O que equivale a dizer que, se não o tinha onde queria agora, jamais o teria. Vou retirar o esparadrapo de sua boca, se você prometer que não vai começar a berrar, disse eu. Quero ter uma conversa com você, não uma disputa para ver quem berra mais alto. Então, o que me diz? Vai ficar quieto? Vi o alívio surgir nos olhos dele à medida que percebia que se eu queria conversar, ele de fato tinha uma boa chance de sair-se dessa com o pelo intacto. Fez que sim com a cabeça. Se você começar a fazer barulho, o esparadrapo volta pro lugar, adverti. Entendeu isso também? Outro assentimento de cabeça, um tanto impaciente dessa vez. Estiquei a mão, segurei a ponta do esparadrapo, que ele conseguirá soltar, e dei um puxão forte. Ouviu-se um ruído sonoro de descascar. Brutal fez uma careta. Percy ganiu de dor, e seus olhos encheram-se d'água. Tire-me desse paletó de maluco, seu boçal, falou como se estivesse cuspindo. Num minuto, disse eu. Já. Immediate. Dei-lhe uma bofetada. Saiu antes que eu sequer soubesse o que ia fazer, mas é claro, eu sabia que poderia chegar a isso. Mesmo tempos atrás, durante a primeira conversa sobre Percy que tivera com o diretor Moores, aquela em que Hal me aconselhou a colocar Percy à frente da execução de Delacroix, eu sabia que poderia chegar a isso. A mão de um homem é como um animal que está só meio domesticado. Na maioria das vezes, isso é bom, porém às vezes escapa e morde a primeira coisa que vê. O som foi seco, como um galho que se parte. Dee levou um susto. Percy olhou fixamente para mim num estado de choque total, os olhos tão esbugalhados que parecia que iam saltar das órbitas. A boca se abria e fechava, como a boca de um peixe num aquário. Calhe a boca e me ouça, disse eu. Você mereceu ser castigado pelo que fez com Deu, e nós lhe demos o que merecia. Essa era a única maneira que tínhamos. Todos concordamos, com exceção de Dean, e ele nos acompanhará, porque nós o faremos se arrepender se não o fizer. Não é assim, Dean? É, sussurrou Dean. Estava branco feito folha de papel. Acho que é. E faremos você se arrepender de ter nascido, continuei. Providenciaremos para que as pessoas saibam como você sabotou a execução de Delacroix. Sabotei. E como você quase deixou que Dean fosse morto. Daremos com a língua nos dentes o suficiente para impedir que você tenha praticamente qualquer emprego que seu tio possa lhe conseguir. Percy estava sacudindo a cabeça furiosamente. Não acreditava nisso, talvez não pudesse acreditar nisso. A marca da minha mão se destacava na face pálida como um anúncio de cartomante. E independente de qualquer coisa, providenciaremos uma surra para deixá-lo a 1 centímetro da morte. Não precisaríamos aplicá-la nós mesmos. Nós também conhecemos pessoas, Percy, ou você é tão bobo que não percebe isso? Elas não estão na capital do estado, mas mesmo assim, sabem como legislar sobre certos assuntos. São pessoas que têm amigos aqui dentro, pessoas que têm irmãos aqui dentro, pessoas que têm pais aqui dentro. Ficariam felizes de amputar o nariz ou o pênis de um borra-botas como você. Fariam isso, só para que alguém a quem querem bem tivesse umas 3 horas a mais no pátio de exercícios todas as semanas. Percy tinha parado de sacudir a cabeça. Agora estava apenas olhando fixo. Havia lágrimas nos seus olhos, mas elas não caíram. Acho que eram lágrimas de fúria e frustração. Ou quem sabe, eu apenas queria que fossem. Muito bem, agora veja o lado positivo, Percy. Imagino que seus lábios estejam ardendo um pouco por causa do esparadrapo que arranquei. Mas fora isso nada foi machucado a não ser o seu orgulho, e ninguém precisa saber disso, a não ser os que estão neste aposento neste exato momento. E nós nunca vamos contar nada, não é, rapazes? Eles abanaram a cabeça. Claro que não, disse Brutal. Os assuntos do corredor verde ficam no corredor verde. Sempre ficaram. Você vai para Briar Ridge, e nós vamos deixá-lo em paz até você partir, disse eu. Você quer deixar assim, Percy, ou quer jogar pesado conosco? Houve um longo silêncio, enquanto ele pensava. Eu quase podia enxergar as engrenagens dando voltas dentro da cabeça dele, enquanto ele experimentava e descartava possíveis reações. E, por fim, acho que uma verdade mais básica deve ter suplantado o resto de seus cálculos. O esparadrapo tinha sido retirado da sua boca, mas ele continuava dentro da camisa de força e provavelmente precisava mijar desesperadamente. Está certo, falou. Daremos o assunto por encerrado. Agora me tirem desse casaco. Sinto-me como se meus ombros estivessem. Brutal deu um passo à frente, empurrando-me para o lado com o ombro, e agarrou o rosto de Percy com sua mãozona, os dedos afundando na bochecha direita de Percy, e o polegar, fazendo uma cova profunda na esquerda. Dentro de alguns segundos, disse ele. Primeiro, você vai me escutar. O Paul aqui é o chefão, e por isso ele às vezes fala de um jeito elegante.
Tentei me lembrar de qualquer coisa elegante que pudesse ter dito para Percy, e não encontrei muito. Mesmo assim, achei que era melhor ficar com a boca fechada. Percy estava com uma expressão convenientemente aterrorizada, e eu não queria estragar o efeito. As pessoas nem sempre entendem que ser elegante não é o mesmo que ser mole, e é aí que eu entro. Não me preocupo em ser elegante. Eu simplesmente digo as coisas diretamente. Então aqui vai direto. Se você não cumprir sua promessa, nós provavelmente vamos nos fuder. Mas aí você também vai, pois mesmo que nós tenhamos que ir até a Rússia, nós o encontraremos, e nós vamos fuder você, não só pelo cu, mas por todos os buracos que você possui. Vamos fodê-lo até você desejar estar morto, e então, vamos esfregar vinagre nas partes que estiverem sangrando. Você me entendeu? Ele confirmou com a cabeça. Com a mão de Brutal cravada nos lados macios do seu rosto, Percy estava impressionantemente parecido com o velho Toa-Toat. Brutal soltou-o e deu um passo atrás. Fiz sinal com a cabeça para Harry, que foi para trás de Percy, e começou a soltar ganchos e fivelas. Guarde isso na cabeça, Percy, disse Harry. Guarde isso na cabeça, e deixe para trás o que passou. Tudo adequadamente assustador, 3 bichos papões em uniformes azuis. Mas mesmo assim, senti uma espécie de desespero premonitório me invadir. Ele poderia ficar calado durante um dia ou uma semana, continuando a calcular as probabilidades de diversas linhas de ação, mas no final 2 coisas iriam se combinar. A confiança nas suas ligações e a incapacidade de abandonar uma situação em que se via como perdedor. Quando isso acontecesse, iria despejar tudo o que sabia. Talvez tivéssemos salvado a vida de Melly Moore ao levar John até ela, e eu não mudaria isso, nem por todo o chá da China, como costumávamos dizer naquela época. Mas no fim das contas nós íamos cair na lona, e o juiz iria contar até 10 e nos eliminar. Afora assassinato, não havia maneira alguma pela qual pudéssemos obrigar Percy a honrar sua parte da barganha, não uma vez que ele estivesse longe de nós, tivesse começado a recuperar o que ele via como coragem. Dei uma olhada de lado para Brutal, e vi que ele também sabia disso. O que não me surpreendeu. O menino da senhora. Howell, Brutus, de bobo nunca tivera nada. Deu ligeiramente de ombros, na verdade só um ombro se levantando uns 2 centímetros, e depois caindo de novo, mas foi suficiente. E daí? Dissera aquele dar de ombros. O que mais pode haver, Paul? Fizemos o que tínhamos que fazer, e fizemos o melhor que podíamos ter feito. Certo. E ainda por cima os resultados não tinham sido nada maus. Harry soltou a última fivela da camisa de força. Fazendo caretas de nojo e fúria, Percy arrancou-a de qualquer jeito e deixou-a cair aos seus pés. Cuidou para não olhar de frente para nenhum de nós. Dê-me meu revólver e meu cacetete, disse ele. Entreguei-os a ele. Colocou a arma no coldre e enfiou o porrete de peroba na capa, feita sob medida. Percy, se você pensar a respeito. Oh, pretendo fazer isso, disse ele, roçando em mim ao passar. Pretendo pensar muitíssimo sobre isso. Começando agora mesmo. A caminho de casa. Um de vocês pode bater meu ponto de saída. Chegou à porta da solitária e voltou-se para correr os olhos por nós com uma expressão de desprezo, raiva e vergonha, uma combinação mortal para o segredo que nós tínhamos tido a tolice de esperar que ele guardaria. A menos, é claro, que vocês queiram tentar explicar por que saí mais cedo. Saiu da solitária, e foi caminhando com passos pesados pelo corredor verde, esquecendo-se, na sua agitação, porque o corredor central com o piso verde era tão largo. Tinha cometido esse erro uma vez antes, tinha conseguido escapar. Não escaparia uma segunda vez. Saí pela porta atrás dele, tentando pensar no meio de apaziguá-lo. Não queria que ele deixasse o bloco e do jeito que estava agora, suado e descabelado, com a marca vermelha da minha mão ainda visível na bochecha. Os outros 3 vieram atrás de mim. O que aconteceu depois aconteceu muito depressa. Tudo estava terminado em não mais de 1 minuto, talvez até menos. No entanto, lembro-me de tudo até hoje. Sobretudo, penso eu, porque contei a Janice quando cheguei em casa, e isso fez com que ficasse gravado na minha mente. O que aconteceu depois? A reunião de madrugada com Curtis Anderson, a sindicância, a entrevista coletiva que Hal Moores organizou para nós, a essa altura, ele já estava de volta, é claro, e afinal a junta de inquérito na capital estadual. Essas coisas ficaram, ao longo dos anos, borradas como tantas outras coisas na minha memória. Mas do que efetivamente aconteceu a seguir no corredor verde, sim, disso me lembro perfeitamente bem. Percy estava indo pelo lado direito do corredor, com a cabeça baixa, e isso eu direi. Nenhum preso comum poderia tê-lo alcançado. Mas John Coffey não era um preso comum. John Coffey era um gigante, e seus braços tinham o alcance dos de um gigante. Vi seus longos braços marrons dispararem por entre as grades e gritei. Cuidado, Percy, cuidado. Percy começou a se voltar, a mão esquerda descendo para a empunhadura do cacetete. Ele foi então apanhado e puxado de encontro à frente da cela de John Coffey, o lado direito do rosto, batendo com força nas grades. Ele grunhiu e se virou na direção de Coffey, erguendo seu porrete de peroba. John sem dúvida era vulnerável a ele. Seu próprio rosto estava tão apertado no espaço, entre 2 das grades do centro, que parecia que estava tentando forçar sua cabeça toda a passar entre elas. Isso seria impossível, é claro, mas era assim que parecia. Sua mão direita tateou e encontrou a base do pescoço de Percy, se enrolou nela e deu um puxão para frente na cabeça dele.
Percy abateu o cacetete entre as grades, sobre a têmpora de John. O sangue correu, mas John nem prestou atenção. Sua boca se comprimiu sobre a boca de Percy. Ouvi um som sibilante, um som de exalação, como de ar retido por muito tempo nos pulmões. Percy se contorceu como um peixe num anzol, tentando escapar, mas não teve nenhuma chance. A mão direita de John estava apertada no dorso do pescoço, segurando-o com firmeza. Seus rostos pareceram se fundir, como os rostos de amantes que vi se beijando com paixão entre as grades. Percy gritou, o som abafado como tinha ficado através do esparadrapo, e fez outra tentativa de puxar a cabeça para trás. Por um instante, os lábios dele se separaram um pouco, e vi a maré negra e turbilhonante que fluía para fora de John Coffey e para dentro de Percy Vetmore. O que não estava entrando nele pela boca trêmula, estava fluindo para dentro através das narinas. Então a mão sobre a base do pescoço se flexionou, e Percy foi novamente puxado para frente, para cima da boca de John, sendo quase imobilizado por ela. A mão esquerda de Percy se abriu de repente. Seu adorado cacetete de peroba caiu no linóleo verde. Ele nunca mais o pegou de novo. Tentei lançar-me para frente, acho que cheguei a me lançar para diante, porém meus movimentos me pareciam velhos e emperrados. Estiquei a mão para meu revólver, mas a correia ainda estava por cima da coronha de nogueira polida, e de início não consegui sacá-lo do coldre. Pareceu-me sentir o solo se sacudir por baixo de mim, como tinha acontecido no quarto dos fundos da casa, bonitinha estilo Cape Cod do diretor. Disso não tenho certeza, mas sei que uma das lâmpadas do teto, protegidas por gradeado, estourou, lançando uma chuva de fragmentos. Harry deu um grito de surpresa. Por fim consegui soltar com o polegar a correia de segurança por cima da coronha do meu ponto 38, mas antes que pudesse sacá-lo do coldre, John tinha empurrado Percy para longe de si e recuou para o interior da cela. John estava fazendo caretas e esfregando a boca, como se tivesse provado alguma coisa de gosto ruim. O que ele fez? Perry Brutal. Pô, o que ele fez? O que quer que tenha tirado de Melly, agora está em Percy, respondi. Percy estava de P.E., em constituo nas grades da antiga cela de Delacroix. Seus olhos estavam arregalados e vazios, como se fossem 2 zeros. Acerquei-me dele com cuidado, esperando que ele começasse a tossir e a se sufocar do modo, como acontecerá com John, depois que ele tinha terminado de cuidar de Melinda. Isso, porém, não aconteceu. De início, ele apenas ficou parado ali. Estalei os dedos diante dos seus olhos. Percy! Percy! Accord! Nada. Brutal se juntou a mim e estendeu as 2 mãos na direção do rosto, sem expressão de Percy. Isso não vai dar certo, disse eu. Sem tomar conhecimento de mim, Brutal bateu as mãos com força, 2 vezes, bem na frente do nariz de Percy. E de fato deu certo, ou pareceu dar certo. Suas pálpebras tremelicaram, e ele olhou ao redor, estonteado, como alguém que levou uma pancada na cabeça lutando para recuperar a consciência. Olhou de Brutal para mim. Todos esses anos depois, tenho certeza de que ele não viu nenhum de nós dois, mas naquele momento pensei que tinha, pensei que estava voltando a si. Afastou-se das grades, que oscilou um pouco nos pés. Brutal o firmou. Calma, rapaz, você está bem? Percy não respondeu, apenas passou por Brutal e virou-se na direção da mesa de guarda. Não estava propriamente cambaleando, mas estava adernado para bom bordo. Brutal estendeu a mão na direção dele. Afastei sua mão. Deixe-o em paz. Será que teria dito isso se soubesse o que ia acontecer depois? Já me fiz essa pergunta 1000 vezes, desde o outono de 1932. Nunca consegui nenhuma resposta. Percy deu 12 ou 14 passos, depois parou novamente, com a cabeça baixa. A essa altura, estava diante da cela de Wild Bill Varton, que ainda estava emitindo aqueles sons de tuba. Ele dormira durante a coisa toda. Agora que penso a respeito, ele dormiu durante sua própria morte, o que o fez ter muito mais sorte do que a maioria dos homens que terminou ali. Certamente mais sorte do que merecia. Antes que percebêssemos o que estava acontecendo, Percy sacou o revólver, foi até as grades da cela de Varton e disparou os 6 tiros no homem adormecido. Simplesmente bam bam bam, bam bam bam, tão rápido quanto ele conseguiu puxar o gatilho. Naquele espaço confinado, o som foi ensurdecedor. Quando contei a história para Janice na manhã seguinte, ainda mal conseguia ouvir o som de minha própria voz devido ao zumbido nos ouvidos. Corremos para ele, todos nós 4. Dean chegou lá primeiro, não sei como, pois estava atrás de Brutal e de mim quando Coffey tinha segurado Percy, mas chegou. Agarrou o pulso de Percy, pronto para lutar a fim de tirar-lhe a arma da mão, mas não foi preciso. Percy simplesmente largou-a e a arma caiu no chão. Seus olhos passaram por nós como se fossem patins e nós fossemos gelo. Ouviu-se um silvo baixo e um cheiro forte de amônia, quando a bexiga de Percy se afrouxou, depois um som de estouro e um fedor mais denso, quando ele encheu também o outro lado da calça. Seus olhos tinham pousado num ponto no extremo oposto do corredor. Até onde sei, eram olhos que não viam nada neste nosso mundo real. Bem no início disso, escrevi que Percy estava em Briar Ridge na ocasião, uns 2 meses mais tarde, quando Brutal encontrou as farpas coloridas do carretel do Sr. Guizos, e não mentia a esse respeito. Porém, ele nunca chegou ao escritório com o ventilador no canto, nem jamais dispôs de um bando de lunáticos para empurrar de um lado para o outro.
Mas imagino que, pelo menos, dispôs de seu próprio quarto particular. Afinal de contas, ele tinha ligações. Varton estava deitado de lado, com as costas na parede da cela. Não pude ver muita coisa então, a não ser uma quantidade enorme de sangue empapando o lençol e borrifada no cimento, mas o médico legista disse que Percy tinha atirado como Anne Oakley. Lembrando-me da história de Dean de como Percy tinha atirado o cacetete de peroba no rato naquela vez e errara por pouco, não fiquei muito surpreso. Dessa vez a distância era mais curta e o alvo não estava se movendo. Um no baixo ventre, um na barriga, um no peito, 3 na cabeça. Brutal estava tossindo e abanando a mão para espalhar a névoa de fumaça de pólvora. Eu próprio estava tossindo, mas só então foi que notei. Fim da linha, disse Brutal. Sua voz estava calma, mas o brilho de pânico nos olhos era evidente. Olhei pelo corredor e vi John Coffey sentado na ponta do catre. As mãos estavam novamente juntas, entre os joelhos, mas a cabeça estava erguida e não tinha mais, em absoluto, o ar de doente. Acenou ligeiramente com a cabeça para mim e fiquei surpreso, como tinha ficado no dia em que lhe estendi a mão, por lhe devolver o aceno de cabeça. O que nós vamos fazer? Balbuciou Harry. Oh, meu Deus, Paul, o que nós vamos fazer? Não há nada que possamos fazer, disse Brutal com a mesma voz calma. Estamos ferrados. Não estamos, Paul? Minha cabeça começou a funcionar muito depressa. Olhei para Harry e Dean, que estavam me olhando fixo como garotos assustados. Olhei para Percy, que estava parado ali, com as mãos e a boca dependuradas. Depois olhei para meu velho amigo, Brutus Ovel. Vai dar tudo certo para nós, disse eu. Por fim Percy começou a tossir. Dobrou-se ao meio, com as mãos apoiadas nos joelhos, quase vomitando. Seu rosto começou a ficar vermelho. Abri a boca, pretendendo dizer aos outros que recuassem, mas não tive tempo. Ele emitiu um som que era um misto de engulho seco e um coachar de sapo-boi, abriu a boca e expeliu uma nuvem de uma substância negra, num turbilhão. Era tão espessa que, por um instante, não podíamos enxergar sua cabeça. Harry disse com a voz fraca e lamurienta, "Ó Deus, salvai-nos." Depois a substância ficou de um branco tão ofuscante que parecia o sol de janeiro sobre a neve fresca. Um momento depois a nuvem se dissipou. Percy se impertigou lentamente e retomou seu olhar vago ao longo do corredor verde. Não vimos isso, falou Brutal. Não é, Paul? Não. Eu não vi e você não viu. Você viu, Harry? Não, respondeu Harry. Dean? Viu o quê? Dean tirou os óculos e começou a limpá-los. Achei que ele ia deixá-los cair das mãos trêmulas, mas conseguiu evitá-lo. Viu o quê? Gostei dessa. É exatamente isso. Agora ouçam seu chefe de escoteiros, rapazes, e entendam logo da primeira vez, porque o tempo é curto. É uma história simples. Vamos tratar de não complicá-la. Capítulo 3. Contei tudo isso para Janice por volta das 11 horas daquela manhã. Quase escrevi da manhã seguinte, mas é claro, era o mesmo dia. O dia mais longo de toda a minha vida, sem dúvida alguma. Contei basicamente como contei aqui, terminando em como William Varton tinha acabado morto sobre o catre, recheado de chumbo da arma de Percy. Não, isso não está correto. Na realidade, terminei foi com a substância que saiu de Percy, os insetos ou o que quer lá que fosse. Isso era uma coisa difícil de contar, mesmo para a própria mulher, mas contei. Enquanto eu falava, ela me trouxe meia xícara de café preto. No início, minhas mãos estavam tremendo demais para segurar uma xícara cheia sem derramar. Quando terminei, o tremor tinha diminuído um pouco e senti que poderia até ingerir um pouco de comida, um ovo, talvez, ou um pouco de sopa. O que nos salvou foi que não tivemos realmente que mentir, nenhum de nós. Só deixar algumas coisas de fora, disse ela, e fez um sinal de aprovação com a cabeça. Na maioria coisas pequenas, como vocês tiraram um homem condenado da prisão, como ele curou uma mulher moribunda, e como ele fez Percy Vetmore ficar louco por meio de... do que mesmo? Cuspir um purê de tumor cerebral por sua garganta abaixo. Não sei, Jean, retruquei. Só sei que se você continuar falando assim, vai acabar tomando essa sopa você mesma, ou dando-a para o cachorro. Desculpe. Mas estou certa, não estou? É, disse eu. Só que nós conseguimos escapar com a... ao quê? Não se podia chamar isso de fuga, e expedição tampouco estava certo. Excursão. Nem mesmo Percy pode lhes contar sobre isso, se ele algum dia voltar. Se ele voltar, ela ecoou. Qual é a probabilidade de que isso aconteça? Balancei a cabeça para indicar que não fazia a menor ideia. Mas, na realidade, fazia sim. Achava que ele não iria voltar, não em 1932, nem em 1942 ou 1952 tampouco. Nisso eu estava certo. Percy Vetmore ficou em Briar Ridge até que o hospício foi destruído inteiramente por um incêndio em 1944. 17 internos morreram nesse incêndio, mas Percy não estava entre eles.
Ainda calado e vago em todos os sentidos, a palavra que aprendi para descrever esse estado é catatônico. Ele foi conduzido para fora por um dos guardas muito antes de o fogo chegar à sua ala. Passou para outra instituição, de cujo nome não me lembro e acho que de qualquer maneira, não faz diferença. E morreu em 1965. Até onde eu sei, a última vez em que falou alguma coisa, foi quando nos disse que podíamos bater o ponto de saída, por ele a menos, que quiséssemos explicar, porque ele tinha saído mais cedo. A ironia, estava em que nunca tivemos de explicar muito sobre coisa alguma. Percy tinha enlouquecido, e matara William Wharton à bala. Isso foi o que nós contamos e, sob esse aspecto, todas as palavras eram verdadeiras. Quando Anderson perguntou a Brutal como Percy tinha aparentado estar antes dos disparos e Brutal, respondeu com uma única palavra. Calado. Tive um momento terrível, em que percebi que ia estourar na risada. Porque isso também era verdade. Percy tinha estado calado, pois durante a maior parte do seu turno, estava com uma faixa de esparadrapo, tapando-lhe a boca, e o máximo que pudera emitir tinha sido MMMFF, MMMFF, MMMFF. Curtis manteve Percy lá até às 8 horas, Percy calado como uma estátua de madeira, mas muito mais estranho. A essa altura Hal Moores tinha chegado, com uma expressão soturna, mas competente, pronto para retomar as rédeas. Curtis Anderson deixou que ele o fizesse, e aliás, com um suspiro de alívio que o resto de nós quase pôde escutar. O velho confuso, e amedrontado, tinha desaparecido. Foi o diretor que andou até Percy, agarrou-o pelos ombros com suas mãos grandes, e sacudiu-o com força. Filho! Berrou bem junto do rosto sem expressão de Percy, um rosto que já estava começando a se amolecer como se fosse feito de cera, pensei eu. Filho! Está me ouvindo? Se você me ouve, fale comigo. Quero saber o que aconteceu. Nada de Percy, é claro. Anderson queria puxar o diretor para um lado, combinar com ele como iam lidar com isso, era uma batata quente política das maiores. Porém Moores o afastou, pelo menos por enquanto, e levou-me mais adiante no corredor. John Coffey estava deitado no catre, com a cara para a parede e as pernas dependuradas daquela forma chocante de sempre. Parecia estar dormindo e provavelmente estava. Porém, como tínhamos descoberto, nem sempre ele estava como parecia estar. O que aconteceu na minha casa teve alguma coisa a ver com o que aconteceu aqui quando vocês voltaram? Perguntou Moores em voz baixa. Eu darei cobertura a vocês o máximo que puder, mesmo que isso me custe meu emprego, mas preciso saber. Abanei a cabeça negativamente. Quando falei, também mantive minha voz em tom baixo. Agora havia quase uma dúzia de guardas zanzando na ponta do corredor. Um deles estava tirando fotografias de Wharton na cela. Curtis Anderson tinha se virado para olhar e naquele momento, só Brutal estava nos observando. Não, senhor. Nós colocamos John de volta na cela, exatamente como o senhor está vendo, depois soltamos Percy da solitária, onde o havíamos metido por medida de segurança. Achei que ele ia estar danado da vida, mas não estava. Apenas pediu a arma e o cacetete de volta. Não disse mais nada, simplesmente foi andando pelo corredor. Então, quando chegou diante da cela de Wharton, sacou o revólver e começou a atirar. Você acha que ter ficado na solitária afetou a mente dele de alguma maneira? Não, senhor. Vocês o puseram na camisa de força? Não, senhor. Não foi preciso. Ele ficou tranquilo? Não lutou? Nem um pouco. Mesmo quando viu que vocês pretendiam colocá-lo na solitária, ele ficou tranquilo e não lutou. Foi isso mesmo. Senti um impulso de embelezar um pouco, atribuir pelo menos uma ou duas frases a Percy, mas me contive. Quanto mais simples, melhor, e eu bem sabia disso. Não houve nenhuma agitação. Ele simplesmente foi para um dos cantos do fundo e se sentou. Não falou em Wharton nessa ocasião? Não, senhor. Não falou com Coffey tampouco? Abanei a cabeça que não. É possível que Percy estivesse querendo pegar Wharton? Ele tinha alguma coisa contra esse homem? Isso é possível, disse eu, baixando ainda mais a voz. Percy era descuidado quanto a por onde caminhava, Hal. Uma vez Wharton esticou os braços, puxou-o para junto das grades, e mexeu um pouco com ele. Fiz uma pausa. Podia-se dizer que lhe passou a mão. Não foi mais do que isso? Apenas mexeu com ele, e foi só isso? Foi, mas mesmo assim para Percy foi muito ruim. Wharton disse algo sobre como preferiria comer Percy do que a irmã de Percy. Moores continuou olhando de soslaio para John Coffey, como se precisasse de confirmação reiterada de que Coffey era uma pessoa de verdade, que de fato existia neste mundo. Isso não explica o que aconteceu com ele, mas serve muito bem para explicar por que ele se voltou contra Wharton e não contra Coffey ou um dos seus homens. E por falar nos seus homens, Paul, será que eles todos vão contar a mesma história? Sim, senhor, respondi-lhe. E eles vão mesmo, disse para Jean, começando a tomar a sopa que ela trouxera para a mesa. Providenciarei para que assim seja. Você mentiu sim, disse ela. Você mentiu para Hal. Bem, mulher é assim mesmo, não é? Sempre procurando buracos de traça no seu melhor terno e geralmente encontrando um. Acho que sim, se você quiser encarar desse modo. Mas não disse a ele nada com o que nós dois não possamos conviver. Acho que Hal está a salvo. Ele nem estava lá, afinal de contas. Estava em casa, cuidando da mulher, até que Curtis o chamou. Ele disse como está Melinda?
Não nessa ocasião, não houve tempo, mas tornamos a falar quando Brutal e eu estávamos saindo. Melly não se lembra de muita coisa, mas está ótima. De pé e caminhando. Falando sobre os canteiros de flores para o ano que vem. Minha mulher ficou sentada durante algum tempo olhando-me comer. Então indagou. Paul, Hal sabe que foi um milagre? Ele compreende isso? Sabe? Nós todos sabemos, todos nós que estávamos lá. Uma parte de mim gostaria de também ter estado lá, falou, mas acho que a maior parte está contente de não ter estado. Se tivesse visto as escamas caírem dos olhos de Saulo na estrada para Damasco, provavelmente teria morrido de um ataque do coração. Nada disso, falei, inclinando a tigela para pegar a última colherada, provavelmente teria preparado um pouco de sopa para ele. Isso está muito bom, querida. Que bom. Mas na realidade, ela não estava pensando em sopa, cozinha ou na conversão de Saulo na estrada para Damasco. Estava olhando pela janela, na direção das colinas, o queixo apoiado na mão, os olhos tão enevoados como ficam aquelas colinas nas manhãs de verão, quando o dia vai ser quente. Manhãs de verão como aquela em que as meninas de Terique foram encontradas, pensei eu, sem nenhuma razão em especial. Perguntei-me por que elas não tinham gritado. O assassino as havia ferido, havia sangue na varanda e nos degraus. Então por que elas não tinham gritado? Você acha que John Coffey na realidade matou aquele homem, Varton, não é? Perguntou Janice, finalmente afastando os olhos da janela. Que não foi um acidente ou qualquer coisa assim. Você acha que ele usou Percy Vetmore em cima de Varton como se fosse uma arma? Acho. Por quê? Não sei. Conte-me de novo o que aconteceu quando vocês tiraram Coffey do corredor, está bem? Só essa parte. Então lhe contei. Contei-lhe como o braço magricela se projetando por entre as grades e agarrando o bíceps de John, me havia recordado uma cobra. Uma das cobras coral de que tínhamos tanto medo quando éramos garotos nadando no rio, e como Coffey tinha dito que Varton era um homem mau. Quase sussurrando. E Varton disse? Minha mulher estava olhando pela janela de novo, mas estava ouvindo direitinho. Varton disse, é isso mesmo, seu negro. Tão mal quanto você quiser. E foi só isso. FOI. Tive a sensação de que alguma coisa iria acontecer naquele mesmo instante, mas não aconteceu nada. Brutal retirou a mão de Varton de cima de John e disse-lhe que se deitasse, o que Varton fez. Ele estava de pé, para começar. Disse algo sobre como os negros deviam ter sua própria cadeira elétrica e foi só isso. Nós fomos em frente com nossa tarefa. John Coffey chamou-o de homem mau. Certo. Aliás, disse a mesma coisa sobre Percy uma vez. Talvez mais de uma. Não consigo me lembrar exatamente quando, mas sei que disse. Mas Varton nunca fez nada a John Coffey pessoalmente, fez? Como fez com Percy, quero dizer. Não. Do jeito que as celas deles ficavam, a de Varton de um lado, perto da mesa de guarda, a de John bem adiante do outro lado, eles mal podiam se enxergar. Diga-me novamente como ficou Coffey quando Varton o agarrou. Janice, isso não vai nos levar a nada. Talvez não e talvez sim. Diga-me novamente como ele ficou. Suspirai. Acho que a expressão certa seria chocado. Ele aspirou o ar subitamente. Como você faria se estivesse tomando sol na praia, e eu me esgueirasse por trás de você, e deixasse pingar um pouco de água fria nas suas costas? Ou como se ele tivesse sido esbofeteado? Bem, é claro, disse ela. Ser agarrado assim, sem saber de onde, o assustou, despertou-o por um segundo. Foi, disse eu. E logo, não. Bem, qual dos dois vai ser? Foi ou não? Não. Não foi assustado. Foi como quando ele quis que eu entrasse na cela, para que pudesse curar minha infecção. Ou quando ele queria que eu lhe entregasse o rato. Foi ficar surpreso, mas não ficar afetado, não exatamente pelo menos. Oh Deus meu, já não sei. Está bem, vamos deixar isso de lado, falou. Só que não consigo imaginar por que John fez isso. Ele não é violento por natureza. O que leva a outra pergunta, Paul, como é que você pode executá-lo se estiver certo a respeito daquelas meninas? Como é que você pode colocá-lo na cadeira elétrica se alguma outra pessoa? Dei um salto na cadeira. Meu cotovelo bateu na tigela e jogou-a no chão, onde se quebrou. Tinha tido uma ideia. Aquela altura era mais intuição do que lógica, mas tinha uma certa elegância formal. Paul? Pergunta Janice, alarmada. O que houve? Não sei, disse eu. Não tenho certeza de nada, mas vou descobrir se puder. Capítulo 4. O desenlace do episódio dos tiros transformou-se num circo de 3 picadeiros, com o governador em um, a prisão no outro e o pobre Percy Vetmore, com os miolos em desordem, no terceiro. E o apresentador? Bem, os diversos cavalheiros da imprensa se revezaram nesse papel. Naquela época não eram tão ruins como são agora, eles não se permitiam ser tão ruins. Mas mesmo então, antes de Geraldo e Mike Wallace e o resto deles, eram capazes de sair numa boa disparada quando realmente tomavam o freio nos dentes.
Foi o que aconteceu nessa ocasião, e enquanto durou o espetáculo, foi bem divertido. Porém, chega o dia em que mesmo o mais animado dos circos, o que tem as aberrações mais horripilantes, os palhaços mais engraçados e os animais mais ferozes, tem de deixar a cidade. Esse de que falo foi embora depois da reunião da junta de inquérito, que soa bastante importante e temível, mas que na verdade se revelou bastante mansa e superficial. Sob outras circunstâncias, o governador indubitavelmente teria exigido a cabeça de alguém numa bandeja, mas dessa vez não. Seu sobrinho afim, parente de sua mulher, tinha ficado biruta e assassinara um homem. Mataram o assassino, havia isso pelo menos e graças a Deus, mas mesmo assim Percy tinha atirado no homem enquanto este estava deitado, dormindo na cela, o que não revelava um bom espírito esportivo. Quando se acrescentava o fato de que o jovem em questão continuava louco como a lebre, era fácil entender por que o governador só queria que aquilo acabasse, e o mais depressa possível. Nossa excursão, até a casa do diretor Moores, no caminhão de Harry Tervilliger, nunca foi descoberta. O fato de que Percy estava metido numa camisa de força e trancafiado na solitária, durante o tempo em que estivéramos fora nunca foi descoberto. O fato de que William Wharton estava dopado até as orelhas, quando Percy atirou nele também, nunca foi descoberto. Por que haveria de ser? As autoridades não tinham razão alguma para desconfiar que houvesse qualquer coisa no metabolismo de Wharton, além de meia dúzia de balas de chumbo. O médico legista retirou-as, o agente funerário colocou-o num caixão de pinho, e esse foi o fim do homem que tinha Billy the Kid tatuado no antebraço direito. Não se perdeu nada, poder-se-ia dizer. Tudo somado, o escândalo durou cerca de 2 semanas. Durante esse tempo, não ousei dar um passo em falso, muito menos tirar um dia de folga para investigar a ideia que tivera na mesa da cozinha de minha casa na manhã seguinte a todos esses transtornos. Tive certeza de que o circo tinha deixado a cidade num dia pouco antes da metade de novembro, dia 12, acho eu, mas não me exija precisão. Foi nesse dia que encontrei no centro da minha mesa o pedaço de papel que vinha temendo receber. A DDE 8, relativa a John Coffey. Curtis Anderson a tinha assinado em vez de Hal Moores, porém é claro que ela tivera de passar por Hal para chegar a mim. Podia imaginar Hal, sentado à sua escrivaninha na administração, com aquele pedaço de papel na mão, sentado ali e pensando em sua mulher, que se transformará numa espécie de 8ª maravilha para os médicos no Hospital Geral de Indianola. Esses médicos lhe tinham entregado o papel de sua própria DDE, mas John Coffey o rasgara. Agora, contudo, era a vez de Coffey percorrer o corredor verde, e quem dentre nós podia impedir isso? Quem dentre nós iria impedir isso? A data fixada no mandado de morte era 20 de novembro. 3 dias depois de tê-lo recebido, dia 15 eu acho, pedi a Janice que avisasse que eu estava doente. Depois de tomar uma xícara de café, estava dirigindo para o norte no meu Ford velho, porém confiável. Janice me dera um beijo e me desejara boa sorte. Eu lhe agradecera, mas já não tinha uma noção clara do que seria boa sorte, encontrar o que estava procurando ou não encontrar. Tudo de que tinha certeza era que não estava com muita vontade de cantar enquanto dirigia. Não nesse dia. Por volta das 3 da tarde, eu estava bem no meio da região montanhosa. Cheguei ao tribunal do condado de Purdon, pouco antes da hora de encerrar o expediente, examinei alguns registros, depois recebi a visita do xerife, que tinha sido informado pelo escrivão de que havia um forasteiro fuçando no meio dos esqueletos locais. O xerife Catlett queria saber o que eu estava pretendendo fazer. Eu lhe disse. Catlett refletiu a respeito, e depois me contou uma coisa interessante. Disse que negaria que algum dia dissera uma única palavra se eu espalhasse o que me contará, e que não era nada conclusivo, de qualquer modo, mas era algo, isso era. Sem dúvida que era algo. Pensei a respeito no caminho de volta para casa, e durante a noite do meu lado da cama, houve muita reflexão e pouquíssimo sono. No dia seguinte, me levantei quando o sol ainda era apenas um boato no leste e dirigi para o sul do estado, até o condado de Trapingus. Evitei Homer Cribus, aquele saco grande de vísceras e líquidos, falando em lugar dele com o vice-xerife Rob McG. McG não queria ouvir o que eu lhe estava dizendo. Não queria ouvir mesmo. Numa certa altura, tive bastante certeza de que ele ia me dar um soco na boca para conseguir parar de ouvir, mas no final concordou em sair e fazer algumas perguntas a Klaus Deterick. Sobretudo, acho eu, para certificar-se de que eu não iria fazê-las. McG disse. Ele tem só 39 anos, mas hoje em dia parece um velho, e não precisa que nenhum guarda penitenciário metido a esperto, que pensa que é detetive, vá agitá-lo quando um pouco da mágoa começou a se assentar. Você fica aqui mesmo na cidade. Não quero você à distância de um berro da fazenda dos Deterick, mas quero poder encontrá-lo quando terminar de falar com Klaus. Se começar a se sentir irrequieto, coma uma fatia de torta ali no restaurante. Vai aliviá-lo. Acabei comendo 2 fatias, e elas eram meio pesadas. Quando McG entrou no restaurante e se sentou ao meu lado no balcão, tentei ler sua expressão, mas não consegui. Então? Indaguei. Venha comigo até minha casa, conversaremos lá, disse ele. Este lugar é um pouco público demais para o meu gosto. Nossa reunião se realizou na varanda da frente da casa de Rob McG. Ambos ficamos completamente enrolados e com frio, mas a senhora McG não admitia que se fumasse em nenhum ponto dentro da casa. Era uma mulher adiante do seu tempo.
MCGI falou durante algum tempo. Falou como um homem que não está gostando nem um pouco do que está ouvindo da sua própria boca. Isso não prova nada, sabe disso, não sabe? Perguntou quando tinha praticamente concluído. Seu tom era belicoso e, ao falar, apontou seu cigarro de palha para mim de modo agressivo, mas sua fisionomia estava preocupada. Nem toda a prova é o que se vê e se ouve numa sala de julgamento, e nós dois sabíamos disso. Tenho a impressão de que essa foi a única ocasião em sua vida em que o vice-xerife MCGI desejou ser tão ignorante e caipira quanto seu chefe. EUSEI, Retraqui. E se você está pensando em conseguir um novo julgamento para ele com base nessa única coisa, pode mudar de ideia, senhor. John Coffey é um negro, e no condado de Trapingus nós somos muito exigentes quanto a permitir novos julgamentos para negros. Também sei disso. Então, o que você vai fazer? Joguei meu cigarro por cima da balaustrada da varanda, na rua. Depois fiquei de pé. Ia ser uma viagem longa e fria de volta para casa, e quanto antes me pusesse a caminho, mais depressa ela estaria terminada. Isso eu gostaria de saber, vice-xerife MCGI, respondi, mas não sei. A única coisa que sei com certeza nesta noite é que aquela segunda fatia de torta foi um erro. Vou lhe dizer uma coisa, espertinho, disse, ainda falando naquele tom de belicosidade vã. Acho que você, em primeiro lugar, não deveria ter aberto a caixa de Pandora. Não fui eu quem abriu, retruquei, e depois fui embora de carro para casa. Cheguei em casa tarde, depois da meia-noite, mas minha mulher estava me esperando de pé. Desconfiei que ela faria isso, mas mesmo assim fez bem ao meu coração vê-la, e que ela pusesse seus braços em volta do meu pescoço, seu corpo gostoso e firme de encontro ao meu. Olá, bonitão, disse ela e então me tocou lá embaixo. Nada errado com esse camarada, não é? Ele parece tão saudável quanto é possível. Sim, senhora, confirmei e levantei-a nos braços. Levei-a para nosso quarto, fizemos amor de modo tão doce como mel. E quando atingi meu clímax, aquela sensação deliciosa de liberdade e desprendimento, pensei nos olhos interminavelmente lacrimejantes de John Coffey. E em Melinda Moores dizendo, sonhei que você estava vagando na escuridão, e eu também. Ainda deitado em cima de minha mulher, com os braços dela em volta do meu pescoço e nossas coxas unidas, comecei a chorar baixinho. Paul! Exclamou ela, de choque e receio. Acho que ela não me viu derramar lágrimas mais do que uma meia dúzia de vezes durante toda a nossa vida de casados. Nunca fui, em circunstâncias normais, homem de chorar. Pô, o que foi? Sei tudo o que há para saber, falei em meio às lágrimas. Se você quer saber a verdade, sei de coisas demais. Devo eletrocutar John Coffey dentro de menos de uma semana, mas foi William Varton quem matou as meninas de Terrick. Foi Wild Bill. Capítulo 5. No dia seguinte, o mesmo grupo de guardas penitenciários que almoçara na minha cozinha depois da execução mal feita de Delacroix, almoçou lá de novo. Dessa vez havia uma quinta pessoa no nosso conselho de guerra, minha mulher. Foi Jean quem me convenceu a contar aos outros, meu primeiro impulso tinha sido contrário. Já não era ruim o bastante, perguntei a ela, que nós soubéssemos. Você não está raciocinando bem a esse respeito, responderá ela. Provavelmente porque você ainda está abalado. Eles já sabem a parte pior, que John vai ter que pagar por um crime que não cometeu. No mínimo, isso vai fazer com que eles se sintam melhor. Não tinha tanta certeza disso, mas concordei com a avaliação dela. Eu esperava muita agitação quando dissesse a Brutal, Dean e Harry o que eu sabia, não podia provar, mas sabia muito bem. Porém inicialmente houve apenas um silêncio pensativo. Então, pegando outro dos biscoitos de Janice, e começando a pôr uma quantidade incrível de manteiga nele, Dean falou. Você acha que John o viu? Será que ele viu Varton jogar as meninas no chão, talvez até estuprá-las? Acho que se ele tivesse visto, teria tentado impedi-lo, respondi. Quanto a ter visto Varton, talvez quando ele fugiu. Acho que pode ter visto. Mas se viu, depois se esqueceu. Claro, disse Dean. Ele é uma pessoa especial, mas isso não faz com que seja inteligente. Ele só descobriu que foi Varton quando Varton esticou as mãos por entre as grades e tocou nele. Brutal, estava concordando com a cabeça. Foi por isso que John pareceu tão surpreso, tão chocado. Lembra-se de como seus olhos se arregalaram? E o Essenti. Ele usou Percy contra Varton como se fosse uma arma, foi o que Janice disse, e foi nisso que fiquei pensando. Por que John Coffey iria querer matar Wild Bill? Percy talvez. Percy tinha dado um pisão no rato de Delacroix, bem diante dele. Percy queimou Delacroix vivo, e John sabia disso, mas Varton? Varton se meteu com quase todos nós, de uma forma ou de outra, mas até onde eu sei, não se meteu com John de maneira nenhuma. Mal trocou 4 dezenas de palavras com ele, durante todo o tempo em que estiveram juntos no corredor, e metade delas foi ontem à noite. Por que iria querer fazer isso? Ele era do condado de Purdon, e no que se refere aos rapazes brancos de lá, eles nem enxergam um negro a menos que aconteça de ele entrar no caminho deles. Então, por que o fez?
O que poderia ter visto ou sentido quando Varton o tocou que era tão ruim que ele guardou o veneno que tirou do corpo de Melly para usar depois? E quase se matou para fazer isso, disse Brutal. Quase mesmo. E as gêmeas de Teric foram tudo em que consegui pensar que era ruim o suficiente para explicar o que ele fez. Disse a mim mesmo que eu estava doido, era coincidência demais, simplesmente não podia ser. Então me lembrei de algo que Curtis Anderson escreveu naquele primeiro memorando que recebi sobre Varton. Que Varton era um louco furioso e que tinha vagado por todo o estado antes do assalto em que matou todas aquelas pessoas. Vagou por todo o estado. Isso ficou na minha cabeça. Depois, havia o modo como ele tentou estrangular Dean quando chegou aqui. Isso me fez pensar. No cachorro, disse Dean, esfregando o pescoço onde Varton tinha enrolado a corrente. Acho que ele nem se deu conta do que estava fazendo. Como o pescoço do cachorro foi partido. De qualquer modo, fui até o condado de Purdon para examinar os documentos do tribunal sobre Varton. Nós só tínhamos os documentos relativos aos assassinatos que o fizeram vir para o Corredor Verde. Em outras palavras, a parte final da carreira dele. Eu queria o princípio. Moita encrenca? Perguntou Brutal. Moita. Vandalismo, pequenos furtos, incêndio de montes de feno, até furto de um explosivo. Ele e um amigo afanaram uma banana de dinamite e a detonaram perto de um riacho. Começou cedo, aos 10 anos de idade, mas o que eu queria não estava ali. Então o xerife apareceu para ver quem eu era e o que estava fazendo, e isso na verdade foi um golpe de sorte. Disse uma mentirinha, falei que uma busca na cela de Varton tinha revelado um bolo de fotografias no colchão dele, de meninas despidas. Disse que queria ver se Varton tinha quaisquer antecedentes como pedófilo, porque tinha ouvido falar de um par de casos não solucionados no Tennessee. Tive o cuidado de não mencionar as gêmeas de Teric em momento algum. Acho que elas tampouco lhe passaram pela cabeça. Claro que não, falou Harry. Por que haveria de ter pensado nelas? Afinal de contas, esse caso está resolvido. Disse que não tinha sentido continuar atrás dessa ideia, pois não havia nada no arquivo de antecedentes de Varton. Quero dizer, tinha muita coisa no arquivo, mas nada sobre aquele tipo de coisa. Então o xerife Catley riu e disse que nem tudo que uma maçã podre como Bill Varton fez está nos documentos do tribunal, e que diferença fazia de qualquer modo. Ele estava morto, não estava? Eu disse que estava fazendo isso apenas para satisfazer minha própria curiosidade, nada mais, e isso o deixou à vontade. Levou-me para seu escritório, fez-me sentar, deu-me uma xícara de café e um sonho, e me contou que 16 meses atrás, quando Varton mal tinha 18 anos, um homem no lado oeste do condado o pegou no celeiro com sua filha. Não foi exatamente estupro. O camarada descreveu a coisa para Catley como não mais do que esfregar o dedo. Disculpe me, querida. Não tem importância, disse Janice. Mas estava pálida. Que idade tinha a menina? Pergunta brutal. 9 anos, respondi, e ele fez uma careta. O homem poderia ter saído atrás de Varton por sua própria conta, se tivesse alguns irmãos ou primos mais velhos para ajudá-lo, mas não tinha. Então ele foi procurar Catley, mas deixou claro que só queria que Varton fosse advertido. Ninguém quer uma coisa desagradável assim tornada pública, se for possível evitar. De qualquer modo, o xerife se estivera lidando com os problemas de Varton já havia algum tempo. Quando ele tinha 15 anos o pusera num reformatório durante uns 8 meses, e resolveu que já era demais. Chamou 3 auxiliares, foram até a casa da família Varton, afastou a senhora Varton quando ela começou a chorar e a se lamuriar, e então advertiram o senhor William Billy the Kid, Varton, sobre o que acontece com sujeitos grandes e de cara espinhenta, quando sobem no sótão de celeiros com meninas que ainda nem têm idade para saber sobre menstruação, muito menos para já haver começado a tê-la. Catley me disse, advertimos aquele vagabundinho muito bem. Ele foi advertido até ficar com a cabeça sangrando, o ombro deslocado e o quadril quase partido. Brutal, não conseguiu controlar o riso. Isso parece típico do condado de Purdon, disse ele. Gostem ou não. Uns 3 meses depois, Varton fugiu e começou a festança que terminou com o assalto, falei. Isso e os assassinatos que o trouxeram a nós. Então ele já se envolvera com uma garota menor de idade uma vez, disse Harry. Tirou os óculos, deu um bafo neles, limpou-os. Muito menor de idade. Uma vez não chega propriamente a constituir um padrão de comportamento, não é mesmo? Um homem não faz uma coisa dessa só uma vez, falou minha mulher, depois apertou tantos lábios que eles praticamente desapareceram. Em seguida lhes contei sobre minha visita ao condado de Trapingus. Tinha sido muito mais franco com Rob McJ. Na verdade, eu não tinha escolha. Até hoje não tenho a menor ideia de que história ele inventou para o senhor Deteric, mas o McJ que se sentou ao meu lado no restaurante parecia ter envelhecido 7 anos. Em meados de maio, cerca de um mês antes do assalto e dos assassinatos, que puseram um fim à curta carreira de Varton como um fora da lei, Klaus Deteric tinha pintado seu celeiro, bem como a casinha do Bowser, ao lado dele. Não queria o filho subindo em andaimes alto, se que de qualquer maneira, o menino tinha que ir à escola, então contratou um sujeito. Um sujeito bastante agradável. Muito calado. Tinham sido 3 dias de trabalho. Não, o sujeito não tinha dormido na casa.
Deterick não era idiota a ponto de achar que agradável, e calado sempre queria dizer inofensivo, especialmente naquela época em que as estradas se estavam cheias da ralé vinda das zonas de seca. Um homem que tinha família precisava ter cuidado. De qualquer modo, o rapaz não precisará de alojamento. Disse a Deterick que tinha alugado um quarto na cidade, na pensão de Eva Price. Em Tefton havia uma senhora chamada Eva Price, e ela de fato alugava quartos, mas não tinha tido um hóspede naquele mês de maio que coincidisse com a descrição do homem contratado por Deterick. Só os camaradas de sempre, de terno quadriculado e chapéu coco, carregando maletas com amostras, em outras palavras, caixeiros viajantes. MCG pôde me contar isso, porque tinha parado na pensão da senhora Price, no caminho de volta da fazenda de Deterick. Isso mostrou o quanto estava perturbado. Mesmo assim, acrescentou ele, não há nenhuma lei que proíba um homem de dormir ao ar livre no mato, senhor Edgecombe. Eu próprio já fiz isso 1 ou 2 vezes. O rapaz contratado não dormira na casa dos Deterick, mas jantou com eles 2 vezes. Teria conhecido Ovi. Teria conhecido as meninas, Cora e Kat. Teria escutado suas conversas, algumas das quais teriam sido sobre como estavam torcendo para chegar o verão, porque, se elas se comportassem bem e o tempo estivesse bom, mamãe às vezes as deixava dormir lá na varanda, onde elas podiam fingir que eram mulheres de pioneiros, atravessando as grandes planícies em carroças cobertas. Posso imaginá-lo sentado à mesa, comendo galinha assada e o pão de centeio da senhora Deterick, escutando, mantendo seus olhos de lobo bem velados, assentindo com a cabeça, sorrindo um pouco, armazenando todas as informações. Isso não se parece com o alucinado de que você me falou quando ele chegou ao corredor, Paul, disse Janice num tom de dúvida. Nem um pouco. A senhora não o viu no hospital de Indianola, disse Harry. De pé, com a boca aberta, e o traseiro, aparecendo na parte de trás do camisolão de hospital. Deixando que nós o vestíssemos. Nós pensamos que ele estava drogado, ou era débil mental. Não foi, Di? Dean confirmou com a cabeça. No dia em que ele terminou o celeiro e foi embora, um homem usando uma máscara feita de uma bandana, assaltou o escritório da Ampes em Jarvis. Contei para eles. Fugiu com $70. Também, levou $1 de prata de 1892, que o gerente carregava consigo como talismã. Esse mesmo dólar de prata foi encontrado com Varton quando foi capturado, e Jarvis está apenas a 45 quilômetros de Tefton. Então esse ladrão, esse alucinado, vocês acham que ele simplesmente se conteve por 3 dias para ajudar Klaus Deterick a pintar o seu celeiro? Disse minha mulher. Jantou com eles e disse por favor passe-me as ervilhas, como qualquer pessoa normal. A coisa que dá mais medo de homens como ele é como são imprevisíveis, falou Brutal. Ele podia estar planejando matar os Deterick e saquear a casa, depois mudou de ideia, porque uma nuvem cobriu o sol na hora errada, ou alguma coisa parecida. Talvez só quisesse descansar um pouco. Porém, o mais provável é que já estivesse de olho naquelas 2 meninas, que estivesse planejando voltar. Você acha isso, Paul? Assenti. É claro que pensava isso. E depois há a questão do nome que ele deu a Deterick. Que nome? Pergunta January. Will Bonnie. Bonnie? Eu não. Era o verdadeiro nome de Billy the Kid. Oh. Então os olhos dela se arregalaram. Oh. Então vocês podem salvar John Coffey. Graças a Deus. Tudo o que vocês têm de fazer é mostrar um retrato de William Varton ao senhor Deterick. O retrato de presidiário deve servir. Brutal e eu nos entreolhamos, sentindo-nos embaraçados. Dean tinha uma expressão mais esperançosa, mas Harry estava olhando para as próprias mãos, como se de súbito tivesse ficado fabulosamente interessado nas próprias unhas. O que há de errado? Perguntou Janice. Por que estão olhando uns para os outros desse jeito? Sem dúvida esse homem MCG terá aqui. Rob MCG me deu a impressão de ser um bom homem e acho que é um excelente policial, disse eu, mas não tem nenhuma influência no condado de Trapingus. O poder lá é o xerife Cribus, e no dia em que ele reabrir o caso Deterick com base no que fui capaz de descobrir, será o dia em que nevará no inferno. Mas se Varton esteve lá, se Deterick puder identificá-lo por um retrato, e eles souberem que ele esteve lá. O fato de ele ter estado lá em maio, não quer dizer que ele tenha voltado e assassinado aquelas meninas em junho, disse Brutal. Falou com a voz baixa e suave, como se fala quando se está dizendo a alguém que houve uma morte na família. Por um lado existe esse sujeito que ajudou Klaus Deterick a pintar o celeiro, e depois foi embora. Acontece que ele estava cometendo crimes à torto e à direito, mas não há nada contra ele nos 3 dias de maio em que esteve na área de Tefton. Por outro lado, há esse negro grandão, esse negro descomunal, que foi encontrado na margem do rio, segurando em seus braços 2 menininhas mortas, ambas nuas. Abanou a cabeça. Paul tem razão, janeiro. MCG pode ter suas dúvidas, mas MCG não faz diferença. Cribus é o único que pode reabrir o caso, e Cribus não quer mexer no que ele considera um final feliz. Foi um negro, pensa ele, e de qualquer jeito, nem era um dos nossos. Ótimo. Vou até Cold Mountain, comer um filé e tomar um chopp no restaurante da mamãe, depois vê-lo ser fritado, e acabou-se a história. Janice escutou tudo isso com uma expressão de horror cada vez maior, depois se virou para mim. Mas MCG acredita nisso, não é, Paul? Pude ver na sua fisionomia que você acha isso. O vice-xerife, MCG, sabe que prendeu o homem errado.
Será que ele não vai enfrentar o xerife? Tudo que ele pode conseguir enfrentando o xerife é perder o emprego, respondi. Acho que intimamente, ele sabe que foi Varton. Porém, o que ele diz para si mesmo é que, se ficar de bico calado e seguir as regras do jogo, até que Cribu se aposente ou morra de tanto comer, ele fica com o cargo. E aí as coisas vão ser diferentes. É isso que ele diz para si mesmo para conseguir dormir, imagino eu. E provavelmente ele não difere muito de Homer em uma coisa. Ele dirá para si mesmo, afinal de contas, não passa de um negro. Não é como se fossem queimar um branco por causa disso. Então você tem que ir falar com eles, disse Janice, e meu coração ficou gelado ante o seu tom de voz, decidido, e de que não há a menor dúvida a respeito. Vá e diga a eles o que você descobriu. E como vamos dizer a eles que nós descobrimos, já? Indagou Brutal com a mesma voz baixa. Devemos dizer-lhes como Varton agarrou John, quando estávamos levando-o para fora da prisão, para realizar um milagre na mulher do diretor? Não, claro que não, mas... Ela percebeu como o gelo estava fino nessa direção, e mudou de rumo. Então, mintam, falou. Lançou um olhar desafiador para Brutal, depois virou o mesmo olhar para mim. Era suficientemente quente para abrir um buraco, numa folha de jornal, poder-se-ia dizer. Mintam, repeti. Mintam sobre o quê? Sobre o que botou você em marcha, primeiro indo até o condado de Purdon, e depois ao de Trapingus. Vá lá ver aquele velho e gordo xerife Cribu e diga, que Varton contou a você que tinha estuprado e assassinado as meninas de Terick. Que ele confessou. Voltou o olhar em brasa para Brutal por um instante. Você pode apoiá-lo, Brutus. Você pode dizer que estava lá quando ele confessou, que você também ouviu. Ora, provavelmente Percy também ouviu, e provavelmente foi isso que o embirutou. Ele matou Varton a tiros, porque não pôde suportar a ideia do que Varton tinha feito com aquelas crianças. Desequilibrou-lhe a mente. Apenas o quê? O que agora em nome de Deus? Não éramos só eu e Brutal. Harry e Dean também estavam olhando para ela com uma espécie de horror. Nós nunca informamos nada parecido com isso, dona, disse Harry. Falou como se estivesse se dirigindo a uma criança. A primeira coisa que as pessoas iriam perguntar seria por que não informamos. Nós somos obrigados a informar qualquer coisa que nossos meninos nas celas digam sobre crimes anteriores. Deles ou de outras pessoas. Não que teríamos acreditado nele, acrescentou Brutal. Um homem como Wild Bill Varton mente sobre qualquer coisa, janeiro. Crimes que cometeu, figurões que conheceu, mulheres que foram para a cama com ele, gols que fez no time do colégio, até sobre a maldita condição do tempo. Mas, ela ficou com a fisionomia em agonia. Fui pôr meu braço em volta dela, e ela me empurrou com violência. Mas ele esteve lá. Ele pintou o maldito celeiro deles. Ele jantou com eles. Razão a mais para que pudesse querer assumir a autoria do crime, explicou Brutal. Afinal de contas, que mal haveria? Por que não se vangloriar? Afinal, um homem não pode ser fritado duas vezes. Deixe-me ver se entendi isso direito. Nós aqui em volta dessa mesa, sabemos que não só John Coffey não matou aquelas meninas, como estava tentando salvar-lhes a vida. O vice-xerife MCG não sabe disso tudo, é claro, mas tem de fato uma noção muito boa de que o homem que foi condenado à morte pelos assassinatos não os cometeu. E ainda assim, vocês não podem conseguir um novo julgamento para ele. Não podem nem reabrir o caso. Sim, senhora, falou Dean. Estava limpando os óculos furiosamente. É mais ou menos isso mesmo. Ela ficou sentada, com a cabeça baixa, pensando. Brutal ia dizer alguma coisa, e eu ergui a mão, fazendo-o ficar calado. Não que eu achasse que Janice seria capaz de encontrar um meio de livrar John do beco mortal em que estava metido, mas tampouco achava que seria impossível. Minha mulher era tremendamente inteligente. E também tremendamente decidida. Essa é uma combinação que às vezes transforma montanhas em vales. Está certo, falou finalmente. Então vocês têm de tirá-lo de lá por sua própria conta. Dona? Harry fez um ar atônito. Assustado também. Vocês podem fazer isso. Fizeram antes, não fizeram? Podem fazer de novo. Só que, dessa vez, não vão trazê-lo de volta. A senhora está disposta a ser a pessoa que vai explicar aos meus filhos por que o papai deles está na cadeia, senhora. Edgecombe? Pergunta Dean. Acusado de ter ajudado um assassino a fugir da prisão? Não vai haver nada disso, Dean. Nós vamos arquitetar um plano. Fazer com que pareça uma fuga de verdade. Então certifique-se de que seja um plano que poderia ter sido arquitetado por um sujeito que não consegue nem se lembrar de como atar os cadarços dos próprios sapatos, falou Harry. Eles vão precisar acreditar nisso. Ela olhou-o com um ar incerto. Não ia adiantar nada, disse Brutal. Mesmo que pudéssemos pensar num jeito, não ia adiantar nada. Por que não? Seu tom de voz era de quem estava quase chorando. Só me diga por que diabos, não? Porque ele é um negro de 1,90 m careca, com miolos suficientes apenas para comer com a própria mão, disse eu. Quanto tempo você pensa que demoraria para que ele fosse recapturado? 2 horas? 6? Ele conseguiu vagar sem despertar muita atenção antes, falou ela. Uma lágrima deslizou-lhe pelo rosto. Bateu sobre a lágrima com a base da palma da mão. Isso pelo menos era verdade.
Eu tinha escrito cartas a alguns amigos e parentes meus mais para o sul, perguntando se tinham visto qualquer coisa nos jornais sobre um homem correspondendo à descrição de John Coffey. Qualquer coisa. Janice fizera o mesmo. Até então tínhamos conseguido apenas uma possível ocasião, na cidade de Massachusetts, no Alabama. Um tornado atingira uma igreja de lá, durante um ensaio do coro, isso tinha sido em 1929, e um negro grandalhão tinha arrancado 2 sujeitos dos escombros. Os espectadores acharam inicialmente que ambos estavam mortos, mas acabou que nenhum dos 2 tinha sequer sofrido ferimentos graves. Foi mencionado o comentário de uma das testemunhas de que fora como se tivesse havido um milagre. O negro, um andarilho que fora contratado pelo pastor da igreja para fazer tarefas por um dia, tinha desaparecido no meio da agitação. Você tem razão, ele conseguiu passar despercebido, disse Brutal. Mas você tem que se lembrar que a maior parte do tempo em que conseguiu isso, foi antes de ser condenado por estuprar e assassinar 2 menininhas. Ela ficou sentada sem retrucar. Ficou assim durante quase um minuto inteiro, e então fez algo que me deu um choque tão grande, quanto o meu pranto súbito lhe deve ter causado. Estendeu os braços e empurrou tudo para fora da mesa, com um movimento amplo. Pratos, copos, xícaras, talheres, a tigela de couve, a tigela de tomates, o prato com fatias de presunto, o leite, a jarra de chá gelado. Tudo para fora da mesa e para o chão. "Oh, Doyle!" exclamou Dean, empurrando a cadeira para trás com tanta força que quase caiu de costas. Janice não tomou conhecimento dele. Estava olhando mesmo para Brutal, e para mim, sobretudo para mim. "Vocês pretendem matá-lo, seus covardes?" perguntou. "Vocês pretendem matar o homem que salvou a vida de Melinda Moores, que tentou salvar as vidas daquelas menininhas. Bem, pelo menos vai haver um negro a menos no mundo, não é? Vocês podem ter esse consolo. Um negro a menos." Levantou-se, olhou para sua cadeira e chutou-a de encontro à parede. A cadeira voltou e caiu sobre os tomates espalhados no chão. Peguei seu pulso, e ela se desvencilhou com um puxão. "Não me toque", disse ela. "Na semana que vem a essa hora, você será um assassino, em nada melhor do que aquele homem, Varton, então não me toque." Saiu para a entradinha dos fundos, cobriu o rosto com o avental e começou a soluçar. Nós 4 nos entreolhamos. Depois de algum tempo, pus-me de pé e comecei a limpar a lambança. Brutal se juntou a mim primeiro, depois Harry e Dean. Quando o lugar parecia estar novamente em ordem, foram embora. Nenhum de nós disse uma única palavra esse tempo todo. Não havia realmente nada a ser dito. Capítulo 6. Essa era minha noite de folga. Fiquei sentado na sala de visita de nossa casa modesta, fumando cigarros, ouvindo o rádio e olhando a escuridão sair do chão e subir para engolir o céu. Não tenho nada contra a televisão, mas não gosto do modo como ela nos afasta do resto do mundo, na direção de nada além de sua própria existência vítrea. Nesse sentido, pelo menos, o rádio era melhor. Janice veio, ajoelhou-se ao lado do braço da minha poltrona e pegou minha mão. Durante algum tempo nenhum de nós disse nada, apenas ficamos desse jeito, ouvindo o College of Musical Knowledge, de Kai Kizer, e olhando as estrelas aparecerem. Por mim estava bem. "Lamento muito tê-lo chamado de covarde", disse ela. "Sinto-me pior por isso do que por qualquer outra coisa que jamais tenha dito a você durante todo o nosso casamento. Inclusive quando fomos acampar e você me chamou de velho fedorento." Perguntei, e então ela riu e trocamos 1 ou 2 beijos e as coisas melhoraram entre nós. Ela era linda, minha Janice, e ainda sonho com ela. Velho e cansado de viver como estou, sonho que ela entra no meu quarto, nesse lugar solitário e esquecido, onde os corredores todos cheiram a mijo e a repolho cozido velho. Sonho que ela está moça e linda, com seus olhos azuis e seus belos seios empinados, dos quais mal conseguia manter as mãos afastadas, e ela diz: "Ora, meu bem, eu não estava naquele acidente de ônibus. Você se enganou, foi só isso." Até hoje tenho esse sonho, e às vezes, quando acordo e vejo que foi um sonho, eu choro. Eu, que quase nunca chorava quando era jovem. "Hal sabe?" perguntou por fim. "Que John é inocente. Não vejo como possa saber. Ele pode ajudar? Ele tem alguma influência com Cribus?" "Nenhuma, querida." Ela fez um sinal positivo com a cabeça, como se esperasse isso. "Então não conte para ele. Se ele não pode ajudar, pelo amor de Deus não conte para ele." "Não." Ela ergueu o rosto para mim com os olhos firmes. "E nessa noite, você não vai faltar porque está doente. Nenhum de vocês vai faltar. Vocês não podem. Não, não podemos. Estando lá, poderemos pelo menos fazer com que seja rápido para ele. Isso pelo menos podemos fazer. Não vai ser como foi com Delacroix." Por um instante felizmente breve, vi a máscara negra queimando, descobrindo o rosto de Deu e revelando os glóbulos gelatinosos, cozidos que tinham sido seus olhos. "Você não tem saída, não é?" Ela pegou minha mão, passou-a de leve pelo veludo suave de sua face. "Pobre Paul. Pobre velho." Não disse nada.
Nunca antes ou depois em minha vida senti tanta vontade de fugir de algo. Simplesmente levar Jean comigo, nós dois com uma só maleta cheia para ambos, fugindo para qualquer lugar. Meu pobre velho, repetiu e depois, fale com ele. Com quem? John. Fale com ele. Descubra o que ele quer. Reflete sobre isso, e depois assenti com a cabeça. Ela tinha razão. Ela geralmente tinha. Capítulo 7. 2 dias depois, no dia 18, Bill Dodge, Ang Bitterman e mais alguém, não me lembro quem, algum temporário, levaram John Coffey até o bloco D para seu banho de chuveiro e nós fizemos o ensaio da sua execução enquanto ele estava ausente. Não permitimos que Toad fizesse o papel de John. Nós todos sabíamos, sem nem mesmo termos conversado a respeito, que isso teria sido uma obscenidade. Eu fiz o papel dele. John Coffey, falou Brutal num tom que não estava muito firme enquanto eu estava sentado, preso na velha fagulha. Você foi condenado a morrer na cadeira elétrica, por sentença proferida por um júri de seus semelhantes. Semelhantes de John Coffey? Que piada! Pelo que eu sabia, não havia ninguém como ele no planeta. Então pensei no que John tinha dito quando ficará parado ao pé dos degraus que desciam do meu escritório, olhando para a velha fagulha. Eles ainda estão lá. Ouço os gritos deles. Tirem-me daqui, falei com a voz rouca. Soltem essas alças e deixem-me ficar de pé. Assim fizeram, mas por um momento senti-me imobilizado ali, como se a velha fagulha não quisesse deixar-me sair. Quando voltávamos para o bloco, Brutal falou-me em voz baixa, para que nem mesmo Dee e Harry, que estavam armando as últimas cadeiras atrás de nós, pudessem escutar. Fiz algumas coisas na vida das quais não me orgulho, porém essa é a primeira vez que realmente me senti correndo perigo de ir para o inferno. Olhei para ele para ter certeza de que não estava brincando. Achei que não estava. O que você quer dizer? Quero dizer que estamos providenciando a morte de uma dádiva de Deus, disse ele. Alguém que nunca causou mal algum a nós, nem a nenhuma outra pessoa. O que direi se acabar de pé diante de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e ele me pedir que explique por que fiz isso? Que era meu trabalho. Meu trabalho.